Este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo os principais assuntos da região metropolitana para você. E hoje eu trago aqui dois amigos jornalistas para a gente falar sobre a política regional, os bastidores da política regional, tudo que está acontecendo aqui, para você conhecer mais sobre o trabalho deles também. Eu recebo aqui hoje Marco Santana, editor do Jornal da Hora. Bem-vindo, Marco. Obrigado pelo convite, é um prazer, um privilégio participar. Qualquer programa que você faça, que eu conheço a sua trajetória, respeito e admiro bastante, Cristiane. Muito Ainda mais ao lado aqui do meu colega e amigo também, o Sandro Tadeu, também uma referência no jornalismo que cobre faz a cobertura política aqui na nossa região. Com certeza. Então, nosso outro convidado aqui, o Sandro Tadeu, colunista do BS9, um dos jornalistas mais bem informados da nossa região. Oi, Cris. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. O Marco também, companheiro de longa data. E é sempre bom a gente falar sobre política. É isso mesmo. Bom, vocês estão aí na política regional há muito tempo. Tem uma trajetória, ambos têm uma trajetória aí que eu acompanho também, admiro. E aí eu queria começar perguntando para vocês, como que começou essa ideia de vocês, claro, são jornalistas, mas de se voltarem mais para a política? Primeiro Marco, depois Sandro. Eu acredito que a política vamos dizer assim, é o assunto que interfere diretamente na vida de cada cidadão, né? Por mais que o munícipe ele não tenha essa consciência, cada decisão que é tomada na esfera pública, no governo federal, governo estadual, governo municipal, as câmaras de vereadores, elas influenciam diretamente a vida de cada um. Então é fundamental que o cidadão ele entenda a conexão entre as decisões e o seu cotidiano. E nesse sentido, o jornalismo ele tem essa missão muito importante de explicar exatamente o que está acontecendo, né? Contextualizar e ajudar as pessoas a entenderem e a partir daí a colaborar para que elas tomem as suas decisões também, né? Sim. Bom, a política, eu me recordo desde a infância de ver muito horário eleitoral gratuito e algumas coisas assim que me marcam. Eu tive um vizinho que foi candidato a vereador, então aquilo tem aquela lembrança, olha, da mobilização no prédio. Mas se bem que a primeira vez que eu ouvi falar de eleição foi da Associação de Moradores do bairro onde eu moro, onde havia um movimento para derrubar o então presidente. Então eu lembro daquela coisa do conchavo, né? Então tenho lembranças também de uma eleição que uma mãe de uma amiga que foi presa fazendo boca de urna. Meu Deus! Pois é, então tem essas lembranças assim, né? Aí no movimento, quando a gente tá na escola, universidade natural, vem aquela coisa da política. Eu nunca fiz parte do movimento estudantil, mas sempre mobilizando aquela coisa de redução de tarifa da mensalidade da universidade. E uma coisa que me despertou muito, assim, que eu acabei me encontrando, foi no Fórum da Cidadania de Santos, que é um movimento suprapartidário, formado por várias entidades aqui da cidade, INGs, né, como uma colega minha falava, que eram indivíduos não governamentais que estão ali por um propósito, para discutir políticas públicas para a cidade. Então ali eu acabei me encontrando, gostei bastante, né? E ali foi quando, paralelo a isso, já estava na faculdade de jornalismo e uma coisa foi levando a outra, né? De você fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, né, das câmaras, do poder público de uma forma geral. E eu acho que o nosso papel quanto jornalista, Cris, é de muitas vezes jogar à luz aquilo que é desconhecido, que talvez para a gente seja algo natural, mas muitas vezes isso não é de fácil acesso à população. Com certeza, né? A gente vê os debates políticos muito mais com vieses ideológicos, né? Que vão ali para o patamar mais do governo federal e agora até internacional, que a gente está numa fase aí que é Brasil, Estados Unidos. E só que o cidadão mora no município, né? Como é que fica isso, Santana? Exatamente. Então, eu acho que essa grande dificuldade das pessoas perceberem a conexão, né? Como a gente conversou anteriormente, do que acontece nas esferas governamentais, né? nos gabinetes, com ar-condicionado, cafezinho, chazinho, e o que acontece nas ruas, né? Na semana passada, por exemplo, a gente testemunhou, infelizmente, mais um incêndio na zona noroeste de Santos, que é uma tragédia que é recorrente, infelizmente. E não é um fenômeno da natureza, né? Que olha, choveu, caiu neve, não é. É uma consequência de uma série de situações, de um quadro muito triste.
E cabe a nós, jornalistas, fazer uma reflexão, né, de mostrar por que aquelas pessoas estão naquela situação, fazer um diagnóstico do que acontece e, mais do que isso, né, propor perspectivas, como melhorar a vida daquelas pessoas, quais os projetos habitacionais possíveis, o que precisa acontecer para que de fato aconteçam projetos habitacionais e assim por diante. Então, nesse contexto, é fundamental que o cidadão ele tenha acesso a boas fontes de informação. E aí que entra o nosso papel como jornalista, né? Oferecer uma informação de qualidade, ouvindo sempre todos os lados, e mais do que eu acho importante é você contextualizar toda a situação. Não adianta você apenas oferecer a informação crua, sem nenhuma explicação, né? É fundamental que você ajude a pessoa a entender do que nós estamos falando exatamente, né? Sandro, e do outro lado do balcão, né? O Santana trouxe o exemplo, né, dos fatos que acontecem, né, com os cidadãos. Mas e aí, quando vai falar de algum fato do político? Como que é essa? Como que é seu dia a dia também, a apuração? Conta pra gente. Bom, primeiro a gente tem que sempre estar antenado nas sessões, né? E hoje a nossa vida facilitou bastante porque praticamente todas as câmaras aqui da Baixada Santista têm a transmissão na internet, no YouTube, Facebook. Isso ajuda bastante. E também, dentro do possível, estar presencialmente em alguns eventos, alguns locais, porque ali a gente acaba colhendo algumas informações em off, ou seja, quando a pessoa não quer aparecer. E muitas vezes essa informação, às vezes, não é informação pronta, redonda. E às vezes cabe ao nosso olhar jornalístico fazer a lapidação disso. Que às vezes alguma coisa que aparece solta, às vezes no discurso da Câmara, que você não entende muito bem, e aí cabe ao nosso papel decifrar isso, né? E fazer, e como o Marco falou, né? Porque não adianta também a gente pegar somente uma informação. Você precisa ter isso bem qualificado, bem explicado, até para você justificar, que, né, o vereador tem um papel importante para fazer uma reivindicação ao executivo, ao governo do estado. Então não adianta o vereador vir apenas com uma boa vontade, apresentar um ofício como se fosse uma lista de supermercado, olha, a minha cidade precisa de A, B ou C, sem ter uma devida justificativa. Então por isso que é importante o jornalismo e ter esse embasamento bem qualificado para mostrar a necessidade real da população. E o maior desafio para vocês que cobrem talvez o político, seja distinguir a propaganda política e, de fato, a informação, né? Quando um ente político procura vocês. Exatamente, né? O que é de interesse público e de interesse do público, né? Porque muitas vezes o político, ele também gosta de ser celebridade, então ele gosta de viralizar, gosta de causar, então às vezes ele faz um vídeo, ainda mais em tempos de redes sociais, ele faz um vídeo ali apenas para polemizar, não quero de fato resolver aquele problema, né? Então, e muitas vezes ele aborda temas que não tem nada a ver, né, com a realidade, né, a situação que realmente demanda uma atenção. Então é fundamental sempre a gente buscar pautar as nossas matérias, nossas colunas, nossos artigos, aqueles temas que são de interesse público, né? Aquelas questões que afetam diretamente a vida de cada cidadão, né? E você fica muito alerta também para que o jornalista, o veículo de comunicação, ele não seja utilizado como uma ferramenta, né? Não seja manipulado por esses políticos celebridades também. E a gente precisa hoje encontrar um meio termo, Cris, porque hoje o que a gente percebe muitos vereadores, parlamentares, eles têm uma equipe de rede social que são muito boas e tal, com uma plástica muito bonita, mas às vezes muito pobre em conteúdo. Então, às vezes, para a gente quer dar uma informação, às vezes a gente não consegue, com base naquele material, sempre fica faltando alguma coisa. Isso é algo que eu venho percebendo, né? Porque antigamente era muito comum um vereador, um parlamentar, ter um jornalista na sua equipe. Hoje já nem tanto, e eu acho que isso acaba, quem sai perdendo é a população, porque muitas vezes sai um conteúdo que não é, às vezes, plasticamente muito bonito, mas em termos de conteúdo é ruim. Então eu acho que essa fica, uma lição de casa, assim, até a gente percebe também outro lado. Às vezes tem vereador que tem muito conteúdo, tem uma produção legislativa muito boa, mas muitas vezes se comunica mal, porque não apresenta adequadamente, enfim, porque não é todo mundo também que consegue ver uma sessão durante o dia inteiro, enfim, né? A gente não faz isso, a gente muitas vezes tem outras apurações em paralelo. E as redes sociais hoje também são uma fonte de informação para vocês, né?
Sim, são fontes de informação, muitas vezes às vezes até de um tom negativo, né? Porque às vezes esse conteúdo é muito mal feito, às vezes inoportuno, e muitas vezes esse tiro pode sair pela culatra, né? Como a gente fala popularmente. E o vereador às vezes acha que está com um engajamento e às vezes está se queimando, vamos dizer assim. Porque assim, a internet, as redes sociais em um modo especial, nada mais são do que uma ferramenta, né? Então, e a ferramenta pode ser muito bem utilizada ou mal utilizada. E, no caso, às vezes ele busca se aproximar com o seu público eleitor e até mesmo ampliar esse público eleitor, e muitas vezes uma mensagem mal colocada, ou mesmo um tema mal escolhido, ele acaba tendo esse efeito contrário. Então é fundamental, como você bem observou, além de ter um mandato consistente, ou seja, fazer as ações de modo de que atenda os interesses da população, também a maneira como ele vai apresentar esse conteúdo é fundamental também. E às vezes acabam marcando negativamente. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando do professor José Lascani, que foi vereador aqui em Santos durante muito tempo, comandou muitas vezes a Comissão de Finanças da Câmara. E ele, para quem cobre o dia a dia da Câmara, como o Santana, ele era uma referência, mas ele ficou muito marcado por quê? Por conta de um projeto de lei que proibia selfie no banheiro, quando o selfie começou a ser uma novidade. Nossa. E tal. E aí as novas gerações marcaram ele dessa forma, assim. E o Lascani era uma pessoa, assim, com uma capacidade intelectual tremenda, sempre foi muito educado, muito solícito com a imprensa, mas ficou marcado, assim, no final dessa trajetória política dele por causa desse projeto, enfim, né? Porque foi muito explorado, muito comentado na internet, quando ainda a gente estava engatinhando nessa coisa do WhatsApp. Então, Alexandre de Moraes é fichinha perto desse projeto. Pois é. É verdade. E sobre as fake news, né? Vocês já foram procurados por pessoas que traziam informações falsas? Como vocês lidam? Como que vocês descobrem a verdade ali? Porque às vezes, na ânsia, né, de ter um furo de reportagem, tem gente que não checa, né? O maior problema é quando a pessoa ela acredita naquela mentira, né? Porque, na verdade, a mensagem, ela acaba avalizando aquela crença, né? O que ela imagina que seja a realidade, o que ela gostaria que fosse a realidade. Então, ela quer compartilhar o máximo possível, né? Compartilhe sem parar, né? Compartilhe sem dó. E muitas vezes ela procura o jornalista assim, fala, olha, eu recebi essa informação aqui, você precisa divulgar, mas fala, escuta, isso aqui não tem pé nem cabeça, né? Só você para pensar um pouquinho, isso aqui não tem uma conexão com a realidade, né? E muitas vezes a pessoa fica brava, né? Isso é uma censura, né? Mas não é, o jornalismo só pode noticiar aquilo que tem lastro na realidade, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado muito acentuado para você checar sempre a informação, né? Eu costumo dizer que você falar jornalismo profissional é uma redundância, porque o jornalismo, ele precisa que ele seja profissional, porque senão é outra coisa, né? Então, é fundamental sempre nós estarmos atentos, em vez de você deixar de lado aí, deixar de lado a atração do ineditismo, da matéria, do imediatismo, né? Você buscar sempre checar os dados para dar a informação com qualidade. E é importante, Cris, a gente diferenciar essa questão da fake news, que foi algo que foi muito popularizado ainda quando o Trump foi candidato àquela primeira vez, porque qualquer informação negativa para ele falava, isso é fake news, isso não importa. E assim, isso acabou sendo apropriado pelo vocabulário da política de uma forma geral. Vou dar um exemplo recente. No final do ano passado, eu trouxe a informação que o Hospital Guilherme Álvaro pretendia fechar a parte assistencial materno-infantil. E ali isso foi discutido numa reunião de secretários, enfim, e isso acabou gerando um desgaste muito grande para a então diretora do Hospital Guilherme Álvaro, a Mônica Mazurana, que ela acabou caindo, deixando o cargo por conta dessa repercussão
negativa meses depois. E recentemente veio aqui o secretário de Estado da Saúde, Eleus Paiva, e falou isso. Não, isso era fake news. E não foi fake news. Isso foi algo apurado, foi conversado, teve moção de apoio dos secretários municipais de saúde contra essa atitude. Então é bom a gente sempre porque quem não é da área muitas vezes acaba sendo ludibriado, porque o jornalista ele erra, eu errei, o Marco errou, todos nós erramos diariamente, às vezes troca o partido, às vezes por uma falta de atenção, às vezes o cansaço, enfim, e muitas vezes também nós podemos ser induzidos ao erro, mas como o Marco falou, o jornalista profissional é isso, a gente cometeu um equívoco, chega no dia seguinte na coluna, olha, erramos e tal, coloca a informação certa, né? E essa é a diferença, porque tem muita gente que se diz jornalista, se diz comunicador, mas é sempre para fazer um conteúdo enviesado, para atacar, enfim, e isso que é preciso deixar bem claro essa diferença. Com certeza. E voltando aqui para o nosso quintal, né, da política regional, qual o principal desafio do dia a dia de encontrar essas informações, né? Porque a gente às vezes fala, né? É muito mais difícil um vereador sair no jornal e às vezes ele está fazendo um trabalho bom e ele não consegue. Qual que é o desafio de saber tudo o que está acontecendo? Nós temos 9 câmaras municipais aqui na região. São 146 vereadores, 146. Né? Então são 146 mandatos que a gente precisa acompanhar. E cada um de um jeito. E alguns de muita quantidade e pouca qualidade. Então, muitas vezes o trabalho é assim, um trabalho que você vai espremer e não sabe absolutamente nada, né? E outros temas que são muito importantes, que muitas câmaras até fazem questão de que não tenha uma devida publicidade, né? Aquela discussão que se faz por baixo, né? no apagar das luzes, baixo dos panos, e é fundamental que a gente sempre fique atento para identificar esses temas mais sensíveis e dar a devida publicidade. Eu acho que é importante, como o Marco falou, é um desafio você fazer a cobertura. Primeiro porque, assim, eu acho que a gente evoluiu bastante desde o período que eu comecei a acompanhar, já como jornalista formado, a partir de 2006, a gente caminhou bastante. Mas, assim, eu acho que fica até um recado aqui para os vereadores, como, por exemplo, existem muitas vezes, entram pautas de última hora. E, por exemplo, às vezes essas pautas elas não estão disponíveis para consulta da população. Por exemplo, tem algumas câmaras que são campeãs nisso, como, por exemplo, Guarujá. Aí, na hora da leitura que está acompanhando, vamos votar englobados os itens do 1 ao 20. Estou dando um exemplo aqui. Sim. Só que a gente não tem conhecimento quais são esses itens, né? Porque são acrescentados ali na hora e tal. E essa transparência, ela é fundamental, porque aí às vezes a gente quer noticiar um projeto de lei que às vezes é algo importante, algo que vai trazer um impacto muito grande para a população e muitas vezes a gente não tem essa informação. Então fica aqui um recado, né, uma dica aqui para os vereadores, porque isso compromete bastante, né? E ter uma maior agilidade na hora de colocar no ar não somente os requerimentos e também as respostas da prefeitura, porque eu acho que isso é muito importante. Nesse sentido, eu acho que a Câmara de Santos faz muito bem, porque ali tem o vereador, ele apresenta o requerimento e tem anexado a resposta da prefeitura. E às vezes são respostas muito inadequadas, outras bastante completas, que muitas vezes até servem de munição para a gente fazer uma reportagem, um material maior. E às vezes até em defesa do próprio legislativo, que está cobrando e não teve, né, o retorno devido do executivo, né? Então, essa transparência é importante. O Sandro comentou isso, eu lembro, eu tive muito tempo na Câmara de Praia Grande e havia sessões em que vamos votar a inclusão do projeto número tal, do projeto de lei número tal, / ano tal, e sobre o que ninguém sabia. Que altera o parágrafo X da lei Y. E agora? O que é isso? Sobre o que é? Então, realmente, é fundamental. Santana, você é editor de política do Jornal da Orla. Conta pra gente o que o leitor encontra lá, como que é a coluna, enfim. Então, nós temos procurado acompanhar a ação política factual do dia a dia nas 9 cidades da região, as ações do Poder Executivo, dos vereadores nas câmaras municipais, que eu acho que é muito importante isso aí, fazer a conexão entre o que acontece nos gabinetes com a vida real, né? Para contextualizar e explicar para a população o que acontece. E além do factual, nessas notícias, nós temos também
a coluna Barômetro, que é onde eu busco ali colocar informações mais exclusivas, de bastidores, explicar nuances, né? Porque muitas vezes uma visita de uma liderança a outra liderança não é apenas ali para ele tomar água ou o cafezinho, tem tudo ali um contexto, uma negociação, indica uma tendência de que pode acontecer lá para frente, uma possível candidatura, né? Uma possível renúncia a um cargo e assim por diante, né? Então eu sempre busco fazer essa contextualização e tentar antecipar tendências, né? Para deixar o leitor, no caso agora também internauta, né, informado do que pode acontecer pela frente. O Sandro, ele tem a coluna BS9, uma das colunas mais famosas aqui, mais faladas, porque ela vai ao ar quando ninguém acordou ainda, né, Sandro? É verdade. Normalmente eu publico essa coluna de madrugada, que também é o horário também que eu paro para sentar e fazer, conseguir fazer, organizar as ideias, né? E assim, eu procuro sempre ter esse viés, como eu estava falando, né? Eu sempre gostei muito da política partidária, mas eu sempre gostei muito da parte de políticas públicas, porque eu acho que isso a gente precisa acompanhar melhor. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas do Estado, ele tem feito uma recomendação sistemática às câmaras municipais para que criem ferramentas, tenham cargos na própria Câmara, para que façam esse acompanhamento devido das políticas públicas nos municípios, né? Então, eu tenho essa escola por conta do Fórum da Cidadania, eu sempre fui setorista de saúde no jornal A Tribuna durante algum tempo, e eu sempre acompanhei, e eu sempre fui rato de diário oficial, porque eu também fui estagiário na Prefeitura de Santos, tinha esse hábito de ler o diário oficial, e ali você encontra muitas informações que, assim, estão de difícil acesso, e muitas vezes não chegam na população, como, por exemplo, convocações de audiência pública. A gente está falando muito agora no túnel Santos-Guarujá. Saiu ontem a informação, saiu agora, na semana passada, perdão, as informações sobre a audiência pública do parecer técnico da CETESB para a viabilidade da obra. Então são coisas que ficam escondidas, porque isso não vem um aviso de pauta do Conselho. Então a gente precisa sempre estar antenado, sempre estar de olho nos sites para ver essas informações que estão escondidas, para a gente levar a melhor informação à população e também para a classe política, né, que acaba se informando muito bem, de uma maneira qualificada, tanto pela minha coluna como pela coluna do Marco. Aliás, Sandro mencionou aí o túnel Santos-Guarujá, e é uma pergunta pessoal: sai ou não sai? O que vocês acham? Agora vai? Olha, eu acredito que sim. Eu tenho falado em tom de brincadeira que pela primeira vez, depois de muitos anos, houve um alinhamento dos astros, né? De governo federal, governo do estado, prefeituras, né? Então tá todo mundo no mesmo barco, falando a mesma língua. Então eu estou muito otimista que a obra vai sair. Eu acredito que sim, porque tem dois ingredientes fundamentais aí para viabilizar a obra, né? Primeiro, o dinheiro, né? A autoridade portuária já reservou os recursos, o governo do estado também já reservou os recursos, e a vontade política. Nesse caso aí, como uma conjunção de astrológica política, né? O governo federal e o governo do estado parece que entraram num entendimento, ambos vão querer faturar politicamente a realização da obra. Então eu acredito que sim, vão ser superadas as etapas técnicas da licenciamento ambiental, né? Mas eu acho que o fundamental, que é o dinheiro em si, isso aí já está provisionado. A gente falou desse alinhamento astral, né? A gente pode falar também sobre esse alinhamento aí executivo e legislativo. Depois de muitos anos também, mais de 10, a UVEBS conquistou uma cadeira, né, no CONDESB. Vocês que cobrem a região sabem o quanto isso foi buscado, né? Sandro, para você, hoje, o que isso representa para o cidadão e como que você acha que a UVEBS pode usar essa cadeira de uma forma efetiva? Essa é uma reivindicação histórica, lembrar que foi algo que foi batalhado muito pelo ex-presidente Betinho, vereador de Praia Grande, Roberto Andrade Silva, que o Betinho lutou bastante por isso, e o CONDESB só abriu espaço para a sociedade civil, para o VEBS, após uma ação judicial, infelizmente, porque existe uma lei federal, que é o Estatuto da Metrópole, que é uma lei de 2015, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, que previa a participação da
da sociedade civil nesses órgãos de governança. Porque o CONDESB, para quem não sabe, é um Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, e antigamente ele só previa a participação dos prefeitos e dos representantes do governo do estado. E agora tem essa participação efetiva da sociedade civil. Eu acho que ainda a sociedade civil poderia ter um espaço maior para fala. Eu tenho acompanhado algumas reuniões do CONDESB, então ainda é uma maneira muito tímida, parece que o pessoal ainda não se adaptou a essa mudança, né? Mas eu acho que é um caminho importante, porque o vereador ele vive esse dia a dia da cidade e faz muitas vezes alguns temas que muitas vezes passam ao largo, né? A gente fala muitas vezes desses grandes investimentos que acabam monopolizando essas reuniões, e muitas vezes o vereador ele tem esse olhar do dia a dia da população, que são os problemas da saúde, da educação, às vezes da questão do geração de emprego, enfim. Então são coisas importantes que eu acho que é importante ao VEBS passar a ocupar esse espaço. Eu acredito que o vereador é uma liderança política muitas vezes subestimada. Sim. Porque, primeiro que é a eleição mais difícil de ser disputada, talvez até para o presidente da República, porque quando tem uma eleição municipal, todo mundo conhece pelo menos 10 candidatos a vereador, né? Verdade. É o seu médico, é o dono da padaria, é o professor de capoeira e assim por diante, né? Então, a disputa, né, pelo voto do eleitor é muito, muito delicada, muito difícil. E outra coisa, o vereador é um verdadeiro para-raio das reclamações da população, né? Que é o ente público mais próximo do eleitor, do cidadão. Qualquer tipo de problema que o munícipe vai reclamar primeiro para o vereador, que ele vai encontrar na padaria, vai encontrar na fila do supermercado, vai encontrar na rua, passeando com o cachorrinho e assim por diante. Então, o vereador, ele é esse catalisador dos anseios e necessidades da população. E nada mais justo do que você valorizar essa importância que ele realmente tem, esse elo entre a população e os órgãos públicos. E o VEBS, sim, é um ambiente ideal para o vereador ele se manifestar, mais do que isso, essa representatividade que ele tem no CONDESB e também nas relações, não só com as prefeituras, mas também com o governo do estado e até em última instância com as esferas federais, que é importante que o vereador ele tenha esse espaço de atuação para levar os anseios, as necessidades da comunidade. E com certeza, e esse movimento articulado regional também dá mais força, inclusive, para a Baixada Santista, né? Exatamente. A gente teve até um exemplo na semana passada, o governo do estado já anunciou a instalação de 11 postos de cobrança de pedágio eletrônico aqui na nossa região, e a UVEB se mobilizou e realizou uma manifestação ali na Curva do Oeste, em Praia Grande, pedindo pelo menos diálogo junto ao governador, porque as consequências negativas desses pedágios vão ser muito grandes aqui na região. Então é fundamental esse tipo de mobilização, até para sensibilizar o governador do estado de São Paulo. Sim, entre outros temas, né? Os aeroportos aqui da região, que é uma série de questões que ainda estão paradas e que dependem dessa articulação. Não, né? e já fez bastante, né, Cris? Assim, eu lembro que durante a pandemia, o Brasil correu o risco de ficar sem o Fundeb. E a UVEBS, ela liderou uma discussão muito importante, o Betinho à frente, com a Audrey Cleis, que fazia parte também da UVEBS, hoje vice-prefeita aqui de Santos, fez um grande evento ali no Teatro Guarani para fomentar essa discussão, puxou essa discussão, inclusive com a professora Rosinha, que é senadora hoje, e assim, falando da importância do risco que poderia ser se o Fundeb fosse extinto, porque hoje o Fundeb ele é utilizado para pagamento de pessoal, dos professores, enfim, e foi uma discussão que a UVEBS teve esse papel de protagonismo num momento crucial do país, né? No momento que a gente perdeu muita gente querida por conta da Covid, enfim, e muitas coisas foram passando, né? Como falava a boiada foi passando, Isso. essa felizmente não passou, né? Porque senão seria um retrocesso muito grande para a educação da região e do país como um todo. Com certeza. Bom, gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje no nosso podcast. Marco, obrigada por ter vindo. Hoje ele está em fechamento, mas ele deu uma corridinha aqui com a gente. Eu que agradeço o prestígio de poder participar do programa aqui. Desejo boa sorte e até uma próxima oportunidade. Sandro, obrigada. Cris, obrigado pelo convite. Desejar um abraço aqui a você, ao Marco e em especial a todos que nos acompanham. É isso aí, você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. E não esqueça de ativar as notificações, curtir a nossa página e continuar nos acompanhando. Até a próxima.